Estúdio. Essa é a pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada na manhã desta quarta-feira. Foi divulgada por volta das 8h40 da manhã. É uma pesquisa que ouviu 800 eleitores na cidade de Guarulhos, maiores de 16 anos, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, desculpem. E esses são os números. Na primeira colocação, o candidato Eloy Pietá do Solidariedade, com 31,4%. Na segunda colocação, um empate técnico, mas entre Lucas Sanches e Jorge Wilson, mas numericamente Lucas Sanches à frente com 20,4%. Jorge Wilson logo na sequência com 17,1%. Também uma situação de empate técnico na terceira colocação, entre o candidato Alencar Santana e o deputado Márcio Nakashima, Alencar do PT, Márcio Nakashima do PDT, e na última colocação, entre os 6 candidatos, Valdomiro Ramos, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, com 1,9 ponto das intenções de voto. Não sabe ou não responderam 6,3, brancos, nulos e nenhum, 9,3. Pode voltar para cá, produção, por favor. Léo, você quer tecer algum comentário sobre essa pesquisa? Não, acho que essa primeira pesquisa, né, André, foi um ponto que a gente veio comentando bastante nos bastidores, na redação hoje também. É a primeira pesquisa que a gente não consegue comparar com a última, se não me engano foi no mês de junho, até mesmo porque hoje a gente teve candidatos que foram considerados no mês de junho, que hoje são candidatos a vices, né, dentro dessa mesma chapa, que dificulta um pouco essa comparação, mas o que eu posso dizer do meu lado é que me surpreende o crescimento do Lucas Sanches e que isso até mesmo me surpreende o fato dele não estar presente aqui na semana que vem conosco. Pois é, como o Léo disse corretamente, na pesquisa de junho, que foi a última edição do Paraná Pesquisas, estavam na lista dos candidatos, no maior cenário, aquele cenário em que nenhum candidato é excluído, estavam nessa lista o vereador Thiago Surfista, escolhido como vice na chapa do Lucas Sanches, e estava também o professor Jesus, escolhido para vice do Jorge Wilson. Portanto, a grosso modo, tecnicamente, não é correto comparar as pesquisas, porque em junho alguns candidatos apareciam e em setembro eles não aparecem. Feita essa ressalva, só para você entender por que o Léo citou o crescimento do Lucas Sanches. De junho para hoje, a pesquisa de hoje, o Lucas Sanches subiu 8,1 pontos percentuais. Nesse mesmo recorte, o candidato Eloy Pietá subiu 3,3 pontos percentuais. Lembrando a você que nos ouve neste momento que a margem de erro é de 3,5. Neste mesmo recorte, feita a ressalva novamente, o candidato Jorge Wilson recuou 4,2 pontos percentuais. O candidato Alencar Santana avançou 1,4 pontos percentuais. O candidato Márcio Nakashima recuou 3,1 pontos percentuais. O candidato Valdomiro Ramos avançou 1 ponto percentual e também cresceram a quantidade de brancos e nulos, 1,5, e de quem não sabe e não respondeu, na casa decimal de 0,8. Então, a gente aguarda uma próxima pesquisa, né, Léo, do Paraná Pesquisas, para ver se esse cenário apontado agora, ele se mantém, primeiro, é a primeira pergunta, porque o que a pesquisa aponta hoje embora haja uma situação de empate técnico, como o Lucas Sanches está numericamente à frente, se a eleição fosse hoje, o segundo turno seria entre Eloy Pietá e Lucas Sanches. E da minha parte, só para arrematar, devolvendo para você, Léo, surpreende o Lucas Sanches numericamente na segunda colocação, porque vocês estão acompanhando aí como ele tem sido alvo de diversas notícias que, se não são negativas, na avaliação de alguém pode achar que não são exatamente negativas, não são positivas também. Uma acusação de uma suposta rachadinha, acusação de uma suposta tentativa de homicídio e ainda assim na segunda colocação.